Voltamos com o terceiro e último bloco do Gente em Destaque. Hoje eu converso com Tomé Madeira, escritor e recém-eleito para a Academia Jacariense de Letras, sobre a qual instituição vamos falar agora. Como é que foi esse convite para você entrar lá? Olha, começou com a minha colaboração para o Diário de Jacareí, né? Faço textos para uma coluna chamada Ditos Cotidianos e também com a parte de infanto-juvenil, que é o Caderno dos Pequenos Grandes, dentro do Estação Jacareí. Eu comecei a convite do Benedito Veloso e a partir daí foi se tomando contato com o que eu estava escrevendo, e foi o tempo também que eu lancei o meu primeiro livro, eu publiquei o meu primeiro livro. E a partir daí, nas conversas, eu fui convidado para participar de uma primeira reunião, ainda na sede, na Secretaria de Educação. E depois me foi feito o convite pela presidente Salete Granato e pelo próprio também, acho que o Veloso deve ter feito a indicação. E eu fui, depois empossado, com muita honra, junto com Carlos Bueno Guedes e o Celso Vasques. São duas pessoas absolutamente maravilhosas, apadrinhado por uma outra pessoa maravilhosa, que é a Esther Rosado. A Esther Rosado é brilhante, é uma pessoa iluminada, uma pessoa que ela se dispõe a orientar você para a questão da literatura, da compreensão do que é construção literária, do que é todo esse universo. E foi, assim, para mim uma grande honra, não só ser empossado com essas duas figuras, o Carlos Guedes e o Celso Vasques, como ter sido apadrinhado pela Esther Rosado e também a honra de conviver com esse grupo de acadêmicos tão igualmente iluminados. E a cadeira 27, foi você quem optou por ela? Como é que foi essa escolha? Eu optei por ela. Depois eu li a biografia do Estélio Machado Loureiro, achei interessante porque era um jornalista e era um homem dedicado à municipalidade, à importância das cidades, né? Eu achei interessante que eu tenho pesquisado alguma coisa dele, né? Eu tenho tentado erguer algum material dele, e ele era muito dedicado a essa questão da cidade. E me calou muito fundo em mim, porque eu sou historiador de formação, né? E ele também foi um dos primeiros a tentar escrever um livro de história crítica do Brasil, ou seja, trabalhar não apenas a expressão do conhecimento, mas te dar ferramentas para questionar, né? Não, peraí, mas foi assim mesmo? Será que não tem outro? A organização dele, infelizmente, ele não conseguiu publicar porque ele morreu muito jovem, né? Ele morreu muito jovem, mas a atuação dele como paladino da municipalidade aqui em todo o Vale do Paraíba, porque tem vários lugares, tem escolas com o nome dele. Tem. E esse trabalho da Academia Jacariense de Letras, como é que você avalia hoje em dia? Porque eu pesquiso também sobre as academias, eu sou meio assim, obcecado por Academia Brasileira de Letras, vou pesquisando as demais, né? E eu sei que a de Jacareí é muito atuante, né? Muitíssimo. A Academia Jacariense de Letras é muito atuante e eu diria que ela é muito pioneira, porque eu tenho certeza que foi a primeira no Vale do Paraíba, eu acho que talvez até uma das primeiras no Brasil a adotar o sistema de reuniões virtuais, online, né? Eu digo isso muito que a presidente Salete Granato, ela tomou uma iniciativa muito pioneira, porque hoje eu acho muito difícil que as demais academias de letras elas estejam fazendo isso. E também vamos colocar dessa maneira, uma forma de fazer a academia presente. Ela não ser apenas aquele elemento que está ali por estar. Ela é atuante, ela é presente, ela está... O Troféu Jacaré, o Troféu Jacarezinho, o concurso internacional de sonetos, que é um concurso único, acho que nenhuma academia, acho que nem a Academia Brasileira de Letras tem essa iniciativa. Eu acho que é absolutamente admirável a Academia Jacariense de Letras trabalhar isso. E os sonetos vêm de todos os lugares, não só do Brasil, mas de outras partes do mundo, para competir nesse concurso internacional de sonetos.
É uma forma da academia estar presente e de levar a academia para a sociedade. Eu acho isso uma coisa muito importante. Ou seja, a academia ser um elemento participativo no enriquecimento cultural da sociedade de Jacareí. Eu acho que o grande mérito da academia, fora essa proximidade, é fazer com que seja um instrumento de enriquecimento cultural muito grande. E é também uma desmistificação sobre o livro, né? Porque as pessoas ainda têm, ainda hoje, né, 2021, ainda tem um certo, assim, o livro, não, porque não gosto muito de ler, essa coisa de não gosto muito de ler é um negócio que se espalha, né? Olha, eu vou citar aqui, eu não consigo, eu estava falando isso um dia desses, eu digo, gente, eu não consigo me lembrar da pessoa que disse essa frase. A inteligência individual humana, ela enfrenta um grande desafio com a inteligência coletiva da internet. A velocidade das informações, o tempo que as informações são colocadas, ela te coloca numa posição em que você sentar para uma leitura mais atenta, mais reflexiva, mais observadora. Mas enquanto eu estou aqui, eu estou perdendo coisas ali. Né? Você está perdendo coisas ali. Então, a leitura, muita gente vai dizer, mas eu tenho tudo na internet, eu tenho tudo nas redes sociais. A literatura, por mais incrível que possa parecer, ela tenta se inserir nesse mundo de uma forma também, uma tentativa de fazer parte. Né? Não, já que é esse mundo, vamos fazer parte dele, vamos entrar nele. Né? Ainda hoje tem um embate entre o livro físico e o digital. Embora se faça uma grande apologia do livro digital, ainda não é um instrumento dominante, porque o livro físico ainda é muito mais comprado do que o livro digital. Para você, tanto faz ou você ainda prefere o físico? Olha, eu sou de uma geração de transição, né? Eu sou do que se chama geração X, né? Que é nascido dos anos 60. Então eu sou de uma geração de transição. Né? Eu aprendi datilografia, aprendi a operar telex, radiofoto, telefoto, a época que eu estava no jornal. Mas a tecnologia chegou para mim quando mudou no jornal. Eu estive no Imparcial quando houve a mudança das máquinas de escrever para os terminais de computador. Eu não senti diferença nessa mudança. Não senti, mas é uma transição. Ela não é fácil. Ela não é fácil para muita gente. Não foi fácil em alguns aspectos para mim. Mas não representou uma grande dificuldade. É o fato de você não fazer o exercício do folheamento, você só ter que deslizar as páginas na tela, mas nem por isso te tira o prazer da leitura, nem por isso é uma leitura menor. Né? Não, nem por isso. Eu acho que os dois podem conviver num ambiente de conhecimento sem um agredir o outro. E tem até aplicativos que tem o som de você virar a página, né? Exato. Do mesmo jeito que você quiser, tá tão acostumado com a máquina de escrever, você põe no PC o mesmo barulhinho da máquina de escrever. Só para quem nunca teve acostumado com isso, depois de algum tempo, diz, por favor, tira esse negócio. A única coisa que o aplicativo do livro não consegue é transmitir o cheiro do livro, né? Mas é aquele costume, você chega na livraria, pega o livro e leva aqui, ó. Exatamente, Isso também é uma coisa que o pessoal que gosta mais do físico é isso, né? E você está vendo hoje um problema muito sério que as livrarias enfrentando uma crise muito forte. Né? Mas é uma crise, eu acho que muito mais devido à gestão do patrimônio do que necessariamente porque o brasileiro lê menos. Eu acho que é muito mais uma coisa de gestão. Eles quiseram abarcar uma fatia muito grande e não conseguiram. Basta você ver que as pequenas livrarias, aquelas que se dedicam única e exclusivamente ao comércio de livros, não partem para outras coisas, elas estão sobrevivendo e prosperando. E também as pessoas hoje em dia compram praticamente tudo pela internet, né? Vê o nome, eu quero esse livro. Eu não vou na livraria, eu vou procurar pela internet e compro e recebo em casa, né? Exato. Mas por que a gente não pode se satisfazer com essa comodidade? Mas se você também quer dar uma chegadinha na livraria para sentir aquele clima, tudo bem. Se você quer receber seu livro em casa, tudo bem. Mas contanto que você
tenha esse contato com a leitura, com a literatura. Isso é importante. E na sua visão, na sua análise, como espalhar esse gosto pela literatura, principalmente em adolescentes e crianças que, hoje em dia, mais ainda com o celular e internet, mas já tem esse costume de não ter a leitura no seu dia a dia, né? Uhum. Olha, eu fui professor por um tempo como freelancer de idiomas. E alunos que eram a época da geração do iPod, né? Então, o que eu dizia para eles? O que vocês estão escutando aí? Tá, vamos buscar essa música aqui, para a gente ver o que ela quer dizer, ou espanhol, inglês ou francês, né? Do mesmo jeito, eu acho que a gente tem que aprender a entrar um pouquinho no mundo deles, a compreender o mundo deles e não impor valores que eles não reconhecem. Eu acho que a gente tem que aprender a descobrir quais são os valores deles e a partir daí descobrir o que é interessante que eles podem ler. Eu vou dar um exemplo por aqui, eu sei que muita gente... Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter teve um alcance entre jovens e adultos, né? Pais que leram Harry Potter, passaram para os filhos, né? E aí vai espalhando, né? E tem isso também, guardadas as devidas proporções, foi como Monteiro Lobato fez. Exato. Que não tratava a criança como criança no Tati Bitati, tratava a criança como adulto, né? Eu diria que ele tratava a criança no universo dela. Não adianta, olha, eu gosto de Júlio Verne, mas Júlio Verne, o que era? Júlio Verne era o conhecimento de você saber que teve um tempo que a tecnologia era uma alavanca do mundo, como é hoje, mas a transformação ela foi muito grande. Então é você compreender aquilo, você compreender como aquilo funcionava. E o Júlio Verne sabia para quem ele se dirigia, do mesmo jeito que o Monteiro Lobato, do mesmo jeito que uma escritora que as pessoas deveriam ler um pouco mais, chamada Lúcia Machado de Almeida. Ela tem um livro que é maravilhoso, que eu acho que se os jovens de hoje conhecessem, é maravilhoso. Eu dou a dica aqui para todo mundo, chama-se Sfarion, que é a história de um garoto paranormal, que tem muito da fantasia, da ficção científica, e é uma leitura que vale muitíssimo a pena. E você tem um estilo que você mais gosta ou você é eclético, que vier da sua mão? Olha, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do realismo mágico, eu escrevo alguma coisa desse tipo. Eu estou com outro projeto de livro que é prosa, é um livro de histórias, vai estar ainda em planejamento, que chama Histórias da Amoreira, que vai ser depois do Casas, Tempos e Versos, que é o projeto de poesia que eu estou organizando. E eu gosto muito também como historiador de formação, eu gosto muito de trabalhar uma ficção que tenha um pano de fundo histórico. O meu último post agora no meu blog, antes eu tinha o Sendas do Cavaleiro Mouro, agora eu tenho Letras Expatriadas. Ele chama A Batalha que Houve, que é um episódio pequeno dentro de um maior que histórico, que é a Batalha de Tararé, que não aconteceu, né, que era decisiva da Revolução de 30, mas não aconteceu. Mas para duas pessoas ali dentro, ela aconteceu. Então, tem muito assim. Eu gosto muito de escrever sobre isso. E também gosto de escrever sobre memória. As pessoas, a memória, ela é uma grande fonte de inspiração para escrever. A memória não só sua, mas você trabalhar uma ficção que possa ser baseada em memória. Porque a memória é um grande tesouro, que é uma fonte de inspiração mais que maravilhosa. E a poesia, para você, esse processo de criação, vai num ritmo bom ou você também tem a palavra certa na hora certa? Olha, a poesia, ela nasce, geralmente, eu vou te falar isso de mim, ela nasce muito associada à música. Quando eu estou ouvindo música, eu tendo um pouquinho mais para poesia do que para prosa. Mas que tipo de música? Olha, eu sou um fã ardoroso de jazz, gosto de música brasileira instrumental, né? Fora as grandes figuras, né? Eu gosto muito da música brasileira instrumental, que é uma coisa que deveria ser melhor conhecida e não é, né? E essa música instrumental, como ela fica muito ampla, ela me leva muito para isso, né? Quando eu estou escutando música é muito mais fácil escrever poesia do que prosa. Na prosa é algo que vem
e de repente você está desenvolvendo. A poesia não, a poesia vem algum som, algo em particular que te chama a atenção e você desenvolve. E no seu caso, quando sai a poesia, sai ela toda? Sai. Às vezes você tem um momento em que você vai trabalhar isso. Por exemplo, Casas, Tempos e Versos, cada poema, ele é um momento de um lugar onde você viveu. No meu caso, são poemas um tanto autobiográficos, porque eles são dedicados a cada casa que eu morei. E outros são para detalhes da casa, de uma janela, de uma porta, e assim vai. A gente está chegando quase no final da nossa entrevista. A gente falou das suas origens, né, da São Luís do Maranhão, né, a sua família religiosa. Você é um homem religioso? Eu tive, como eu te falei, né, a educação dos irmãos maristas, mas quando eu tinha 16 anos, já no fim do ensino médio, eu conheci a doutrina espírita. Hoje eu sou um espírita, né? Tento ser o mais praticante possível, tento ser... E um pouquinho do que eu escrevo, ele tem um grande viés nessa direção, né? Porque você sabe que a fronteira entre o que a gente conhece, o que a gente pode tocar e o que a gente conhece, mas não pode tocar, apenas sentir, ela é muito pequena. Então... Mas com 16 anos, teve alguma coisa que te fez esse clique da mudança? Olha, isso foi um dia que eu estava na biblioteca da escola e para você ver como era uma atmosfera muito democrática, porque você estava numa escola religiosa católica e dentro da biblioteca da escola você tinha um livro espírita. E foi uma coisa assim que até hoje é uma coisa que eu acho sensacional, porque eles nunca te tolhiam a tua manifestação. Embora eles fossem uma escola católica, eles tivessem toda aquela estrutura de te levar... Tinha o serviço religioso antes das aulas, né? Mas eles nunca te colocavam numa posição de pôr contra a parede. Não, muita gente... Eu conheço muitos dos meus ex-colegas de escola que são evangélicos hoje, ou são igualmente espíritas. 2 deles se converteram ao islamismo. Né? 2 deles são muçulmanos, eu soube por um tempo desse. E os restantes vão de agnósticos a praticantes. Né? Então, é um universo muito grande. Mas nós nunca fomos encostados na parede. Né? E você é uma pessoa muito saudosista ou não? Não, eu não sou saudosista. Eu acho que o tempo passa exatamente para renovar as coisas. O tempo passa para que a gente sinta que o mundo se transforma. Sabe? Você sentar, mas no meu tempo era isso, no meu tempo era aquilo. Não. Eu acho que o que você tem que ver é a maravilha das coisas se transformarem, a maravilha das coisas se renovarem. É muito bom você ver isso. Sabe? Eu lembro muito do Steve Jobs dizer que a morte, ela é necessária para que as coisas se renovem. O Oswaldo Cruz, o grande sanitarista Oswaldo Cruz, ele dizia que a morte é um fenômeno tão natural, é uma consequência biológica tão natural e tão inevitável, que ele dizia que não era nem necessário frisar com qualquer tipo de cerimônia. Tanto que na última vontade dele, não, eu só quero que me amortalhem, me enterrem, depois que me enterrarem, vão viver a vida, vão brincar, vão se divertir e assim vai. O tempo é isso, o tempo é democracia, porque vem para todo mundo, e o tempo é gostoso porque o tempo vai renovando as coisas. O tempo vai transformando, às vezes rápido, às vezes devagar, mas transforma. Tá certo, Tomé. Eu quero agradecer muito a sua participação no nosso programa. Obrigado por ter aceitado esse convite. Muito honrado. Obrigado por ter vindo aqui. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade. Até lá.